tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas dessa tarde. Hoje com a presença da advogada trabalhista Jéssica Ramos. Ela vai trazer informações valiosas sobre o direito dos trabalhadores e esclarecer dúvidas comuns sobre a legislação trabalhista. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na TV O Farol do Sul, dentro da sala de entrevistas. Jéssica, eu gostaria que tu falasse então um pouquinho pra gente sobre a tua atuação aqui no município do Rio Grande. Então, Bruna, eu advogo na área trabalhista há mais de 8 anos, tá? Sempre trabalhei aqui em Rio Grande. Me formei na FURG, nasci em Rio Grande, me formei na FURG e desde que eu comecei a minha atuação na área advocatícia, eu sempre trabalhei na área trabalhista. E, Jéssica, quais são as principais mudanças, na lei trabalhista nos últimos anos? E o que o público precisa saber? Então, Bruna, nos últimos anos nós tivemos a reforma trabalhista, na verdade foi em 2017, então já temos aí a lei da reforma trabalhista fazendo aniversário em novembro deste ano, que vai completar já 7 anos, né? Além da reforma trabalhista, que trouxe muitos impactos nesses últimos anos, nós tivemos também, logicamente, o avanço da tecnologia e o aumento da presença da tecnologia nas relações de trabalho, né? Com esse aumento da tecnologia, a gente vai verificar também um aumento ainda maior por conta da pandemia, né? A gente vai ter aí as relações de teletrabalho, trabalho remoto, home office. Nós temos também as relações de trabalho com aplicativos, né? O pessoal que faz Uber, que faz outros aplicativos de entrega, que não são, logicamente, empregados seletistas, mas são relações de trabalho, né? Então, no mundo do trabalho, a gente percebe várias mudanças nos últimos anos, não só em decorrência da reforma trabalhista em 2017, mas também em razão do avanço da tecnologia e do aumento da tecnologia nas relações de trabalho. Os principais pontos que a gente pode dizer de mudanças que nós tivemos, principalmente aqui, trazendo para a reforma trabalhista, a lei da reforma trabalhista de 2017, aí a gente vai ter que concluir que essa lei trouxe nas relações de trabalho, e aqui a gente fala principalmente nas relações de emprego, né, que é quem tem vínculo de emprego, quem tem ou deveria ter, né, carteira assinada. Essa lei ela trouxe uma maior flexibilização dessas relações de emprego, tá? Quando eu falo flexibilização, eu digo que aumentou, tá, a negociação entre empresa, né, empregador, e entre o empregado. Ou seja, apesar de ter vindo facilitar essa negociação, por exemplo, questões que antes eu poderia ter que trazer o judiciário para discussão, que eu deveria trazer o sindicato para fazer algum acordo, para firmar, né, fazer aquela intermediação ali, hoje eu não preciso mais. Eu posso fazer direto entre empregado e empresa, fazer um acordo individual para muitas questões, muitos assuntos trabalhistas que eu não poderia fazer antes da reforma trabalhista. Isso, ok, vem para flexibilizar e facilitar muitas questões, mas, por outro lado, a gente tem que pensar que isso também precarizou as relações de trabalho, tá? Porque a gente tem que pensar que não são duas pessoas iguais negociando. Eu não estou comprando um contrato de compra e venda de um carro, eu e o vendedor do carro, né? Não estou locando um imóvel, eu e a imobiliária, por exemplo. Não são duas empresas discutindo. A gente tem o trabalhador e o chefe dele negociando uma questão de trabalho. Então, é óbvio que muitas vezes essa reforma trabalhista veio para negociar, aumentar a negociação, flexibilizar as relações de trabalho. Só que eu não consigo ter uma relação de igual para igual. O trabalhador, ele é mais fraco nessa relação. Ele não tem o poder de negociação igual ao poder que a empresa, que o empregador vai ter. Então, a gente tem que considerar isso. Essa flexibilização, por exemplo, como eu falei aqui desses acordos individuais, que foi uma grande mudança, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto, tá, que também a gente pode trazer, ainda se referindo a essa flexibilização, a reforma trabalhista trouxe os acordos extrajudiciais. Os acordos extrajudiciais não existiam antes da reforma trabalhista, tá? Esses acordos extrajudiciais, por exemplo, para eu fechar um acordo com a empresa de pagamento de verbas rescisórias, tá? De quitação do meu contrato de trabalho, ou seja, não me deve mais nada, tô dando ok, que tá tudo pago, não vou cobrar mais nada de ti, tá? Mais nada da empresa, por exemplo, de algum direito trabalhista. Isso a gente fazia perante o judiciário, perante um juiz que assinava aquele acordo, tá? Agora, eu consigo fazer esse acordo extrajudicial e apenas levar ao judiciário para homologação, tá? E aí, eu trago essa questão da flexibilização e desses acordos individuais ou extrajudiciais, tá? Porque o trabalhador tem que cuidar o que ele está assinando,
tá? Ele tem que ler o que ele está assinando. Eu já vi situações, tá, no decorrer desde a reforma trabalhista para cá, de pessoas que fizeram acordos extrajudiciais, e aí isso pode acontecer, por exemplo, quando são vários trabalhadores. Vai todo mundo lá em grupo assinar, tá, um acordo extrajudicial. E naquele acordo extrajudicial está escrito que o trabalhador dá quitação total ao contrato de trabalho, tá? E ele vai receber, por exemplo, ali a rescisão dele de tal forma. Ele quer receber a rescisão com urgência, então ele vai lá e assina. E ele não entende o que é a quitação total, né? Eu não estou dizendo que as empresas agem de má fé, tá? Não estou dizendo. Mas às vezes falta o entendimento do próprio trabalhador. E as empresas normalmente têm mais suporte, né, para levar até o trabalhador aquilo que vai beneficiar a empresa, né? E o trabalhador não, por vezes, não procura esse suporte como um advogado para ajudar ele nesse Exato. caso, né? Exato. Isso aí tem que estar, o trabalhador, nesses acordos, né, ele tem que estar com um advogado. Mas muitas vezes, tá, trazendo aqui a prática do que acontece, às vezes é um advogado que a própria empresa contrata, tá? Não estou dizendo que o colega advogado vai fazer um trabalho desonesto, não, né? Mas, assim, às vezes a orientação pode não ser tão perfeita, o trabalhador leu, entendeu, mas ele não entendeu no fundo. E aí, já tive casos de trabalhadores que assinaram o acordo estava válido, foi homologado pelo juiz. Depois, quando ele busca entrar na justiça com uma ação trabalhista para buscar, por exemplo, horas extras, a empresa vem com um acordo e fala, não, mas ele já deu quitação a tudo que aconteceu entre a gente. Isso a reforma trabalhista trouxe. Então, tem que ter esse cuidado. A mesma coisa é a demissão de comum acordo, tá? A demissão de comum acordo o trabalhador, ele não pede para sair da empresa e nem a empresa manda ele embora de forma imotivada. Eles fazem um acordo para terminar aquele contrato de trabalho. Isso também foi uma alteração nos últimos anos com a reforma trabalhista. Na demissão de comum acordo, o contrato se encerra, mas o trabalhador não recebe seguro-desemprego, a multa do fundo é pela metade, aviso prévio é 50% pela metade também, tá? E o saque do fundo é 80%. Talvez, às vezes, ele nem quer sair da empresa, mas a empresa pode propor para ele uma demissão de comum acordo. E ele tem que cuidar o que ele está assinando, tá? Então, essa flexibilização que veio, essa possibilidade do empregado decidir por si, negociar com o patrão, tem que ter um certo cuidado, tá? Isso trouxe uma precarização e o empregado, ele tem que ler, saber, se informar o que ele está assinando. Essa é uma orientação, assim, que a gente, né, dá. Outras questões pontuais que vieram de alterações, de mudanças nos últimos anos, e aí aqui trago da reforma trabalhista, tá? O teletrabalho, que vamos falar, né, daqui a pouquinho, o contrato intermitente, que é aquele contrato que o trabalhador só recebe quando ele trabalha. Aqui uma questão importante é que no contrato intermitente, a carteira deve ser assinada. Não é porque é contrato intermitente que a carteira não deve ser, tá? Então, quando a pessoa aí, né, o trabalhador tem uma carteira assinada, tem um contrato intermitente, a carteira deve ser assinada também. Ele vai receber os mesmos direitos, a forma de pagamento que é diferente só, tá? A gente teve também a supressão da hora em itinere, que é quando o trabalhador recebia a hora, né, pelo deslocamento, quando era muito longo até o trabalho. Ele não recebe mais, com a reforma trabalhista também tivemos isso. Então, tivemos muitas alterações, né? A principal é essa negociação maior entre empresa e empregado, esse avanço da tecnologia, tá? Houveram questões muito importantes. Uma coisa também que aconteceu foi a contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória, né? Eu não vejo como um ponto positivo, porque enfraquece os sindicatos, enfraquece a proteção do trabalhador, tá? Mas realmente agora ela não é mais obrigatória. Então, sempre o empregado ele tem que estar alicerçado, né? Para se orientar e saber o que está acontecendo, para ele ter um bom suporte jurídico. Jéssica, e ali no teu atendimento, né? Quais são as dúvidas mais frequentes que os teus clientes chegam pedindo ajuda? As dúvidas mais frequentes, assim, aí eu vou trazer para ti aqui as ações que eu mais costumo ajuizar, né? O meu público, ele é majoritariamente o trabalhador, né? O meu nicho, o meu foco é o trabalhador. Eu atuo para poucas empresas. Então, eu vou te trazer as dúvidas maiores e os fatos que mais acontecem com os trabalhadores, né? Nós temos, tem acontecido muito uma questão trabalhista, tem me procurado muito aos trabalhadores. Acontece o seguinte, a gente chama de contratação frustrada, tá? A gente chama perda de uma chance do emprego. Como é que funciona? A empresa recebe, sei lá, o currículo, abre um processo seletivo, esse trabalhador se inscreve, passa no processo seletivo, faz entrevista, faz exame admissional, integração, às vezes até recebe uniforme, tá?
e aí entrega documentos e a empresa desiste de contratar, tá? Esse trabalhador já estava contando com aquele salário, se organizando. Muitas vezes ele deixa de aceitar outras propostas de emprego porque já estava vinculado naquela ali. E essa promessa que é quebrada, tá? Ela pode gerar indenização, né? E aí a gente vai falar numa indenização por danos materiais, que são os salários que ele deixou de ganhar, e danos morais por pela boa fé no contrato de trabalho, né? Que é quebrada por essa promessa frustrada, tá? A gente também vai ter carteira que não é assinada, o trabalhador trabalha ali com uma certa frequência, tem um horário de trabalho, cumpre ordens e não tem carteira assinada. É mandado embora, não recebe os direitos trabalhistas, como a rescisão, né? Então, a carteira não assinada também é um foco que a gente atua muito ali no escritório, tá? Que os trabalhadores veem, ó, trabalhei sem carteira assinada, quais são os direitos que eu tenho, né? E aí a gente vai estar orientando esse trabalhador, que se o juiz reconhecer o vínculo de emprego, ele vai ter os mesmos direitos que um trabalhador com carteira assinada, tá? Hora extra, tá? Intervalo, uso adicional noturno, tudo que envolve a jornada de trabalho, tá? Então, assédio moral, doença ocupacional, tá? E acidente de trabalho. Quando eu falo doença ocupacional, eu tenho uma doença que ela é equiparada ao acidente de trabalho, tá? Por exemplo, eu trabalhei num local e em razão de uma sobrecarga de trabalho, uma jornada de trabalho muito grande, pode ter corrido assédio moral, várias questões difíceis, eu adoeci, né? Eu adquiri depressão, ansiedade, e aí isso é a doença ocupacional que a gente fala, que é equiparada ao acidente de trabalho. E aí esse empregado vai ter direito aí à estabilidade, danos morais, enfim, todos os direitos equiparados mesmo ao acidente de trabalho. Então, esses são os fatos que mais giram para o trabalhador lá no escritório. Jéssica, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já estamos de volta para tirar muitas dúvidas com a Jéssica. Até logo! Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a advogada trabalhista Jéssica Ramos. Jéssica, seja muito bem-vinda de volta. Obrigada. No primeiro bloco, a gente falou sobre a reforma trabalhista, né? E os impactos que ela teve na vida dos trabalhadores. E agora, eu gostaria de falar um pouquinho ainda de um desses impactos que a gente estava falando no primeiro bloco, que é sobre o assédio moral, né? É algo que a gente ouve bastante. Eu gostaria que tu falasse mais um pouquinho pra gente os cuidados, o que a pessoa deve fazer. Certo, Bruna. O assédio moral, né, é um grande problema que a gente tem nas relações de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. A gente vai ter o assédio moral e o assédio sexual, né? O assédio moral, e aqui as orientações também vão para o assédio sexual, a gente tem um grande problema, a gente entende o quanto que é difícil para o trabalhador, porque a prova do assédio moral realmente é muito difícil. Muitas vezes, a pessoa que está sofrendo o assédio moral, o trabalhador que sofre esse assédio, ele pode até ficar em dúvida se realmente está acontecendo, tá? Então, porque a percepção é muito subjetiva. Geralmente, o assediador, né, e pode ser um chefe, pode ser um gerente, pode ser até um colega de trabalho, né, ali na mesma hierarquia, não faz na frente de todos, né? O assédio, geralmente, ele é velado. Então, o cuidado que esse trabalhador tem que ter, se ele está realmente se sentindo assediado no ambiente de trabalho, e o assédio moral ele vai ser através de grosserias, cobranças excessivas, rebaixar o trabalhador, né? Xingar, e aí às vezes o xingamento pode acontecer na frente de todo mundo, e aí sim teremos uma prova maior. Só que acontece que esse assédio também ele tem que ser reiterado, né? Para a gente conseguir comprovar ali essa prática dentro da empresa. Então, às vezes, realmente a prova é muito difícil. O que o trabalhador ele deve fazer, né, num primeiro momento, é buscar uma ajuda dentro da empresa, né? Buscar o RH, buscar um superior, contar o que está acontecendo. A gente sabe que é muito difícil também isso, porque o trabalhador pode ficar com medo de ser desacreditado, de sofrer uma retaliação, e isso, infelizmente, acontece, tá? A gente tem muitas empresas e acontece, e eu posso dizer, porque eu já estou há 8 anos na advocacia trabalhista, principalmente pelo trabalhador, o assédio moral ele acontece tanto em empresa grande quanto em empresa pequena, tá? Empresa pequena acontece, empresa grande acontece, entre colegas acontece, mas é muito mais comum acontecer o assédio moral vertical que a gente fala, né? Que é com o chefe.
tá? O encarregado, o líder ali, quem vai te dar as ordens. O interessante, se a empresa não solucionar, o trabalhador não se sentir à vontade de conversar com a empresa, não tiver essa solução, é ele começar sendo bem objetiva, a se organizar no sentido de provas. Prints de WhatsApp, áudios, vídeos, ver se vai conseguir alguma testemunha, tá? Tá muito difícil, procura um advogado, para o advogado orientar, um advogado trabalhista, né, que vai orientar, é isso que a gente vai fazer dessa forma. Aqui cabe uma rescisão indireta, né? Rescisão indireta é quando a gente termina o contrato de trabalho por culpa da empresa. É a justa causa por culpa da empresa. E se, por exemplo, o teu chefe faz, né, ele não é o dono da empresa, ele é um empregado também, mas é teu chefe e faz assédio moral, ele representa a empresa, tá? Então, esse assédio moral é cometido pela empresa. Então, é ele procurar um advogado e se orientar e realmente se tornar muito difícil tentar uma rescisão indireta, que aí ele termina o contrato de trabalho, aí é uma decisão judicial, recebe todos os direitos que ele tem e ainda é possível uma indenização por danos morais. Jéssica, e o que tu acompanha durante esses 8 anos? Normalmente as pessoas têm essa coragem, né, de buscar ajuda e normalmente eu acredito que seja mais vergonhoso, né, como se fosse algo normal lidar ali no dia a dia com esse tipo de assédio. A pessoa geralmente ela procura quando está insustentável, tá? Ela não procura quando ela acha que está acontecendo, quando ela tem uma dúvida. Ela procura geralmente quando está insustentável. Muitas vezes acontece o trabalhador não ter provas do que acontece, mas ele ainda assim quer arriscar uma rescisão indireta, ou seja, ele vai buscar na vara do trabalho um acordo com essa empresa, tá insustentável a relação pelo assédio que eu estou sofrendo, então eu preciso terminar o meu contrato de trabalho e receber os meus direitos. Porque não é justo ele pedir demissão se é a empresa que deu causa àquilo ali, né? Muitas vezes tem pessoas que trabalham anos numa empresa, tá? Já tive caso assim, e a pessoa ainda assim se sentir culpada de entrar com uma ação trabalhista buscando indenização por danos morais pelo assédio sofrido ou por outro motivo, tá? Ela pensa que pode estar sendo desonesta, errada em estar ajuizando a ação trabalhista, mas a gente tem que pensar que uma relação de trabalho é uma via de mão dupla, né? Eu trabalho para me sustentar, eu trabalho para a empresa, dou, né, cedo a minha hora de trabalho, hora da minha vida, a empresa lucra com o meu trabalho e, em contrapartida, ela paga os meus direitos, né? Ninguém trabalha por amor, só por amor, né? Todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo quer ter uma vida digna. Então, a gente tem que se orientar e saber que esses são os direitos. E os direitos vão ser convertidos em quê? Em pecúnia, em dinheiro, né? E o dinheiro vai nos dar dignidade para ter uma vida boa. E o trabalho traz isso para nós. Então, o trabalhador, eu sempre explico isso para os meus clientes, ele tem que ter essa noção da dedicação que ele tem para a empresa, que é o trabalho dele, que, né, é o direito dele, e ele tem que ter uma boa orientação jurídica e, claro, ele saber se o que ele vai estar buscando na vara do trabalho tem fundamento, né? Para a pessoa também não ficar entrando com uma ação se aventurando. Então, ela tem que ter um bom suporte para saber tomar uma decisão acertada se vai entrar com a ação trabalhista ou não. E é importante também a gente falar sobre os tipos de demissão, né? Demissão sem justa causa, demissão por justa causa, né? Isso. A gente vai ter 2 tipos, né? Eu estava falando aqui agora da rescisão indireta. Rescisão indireta é o término do contrato de trabalho por culpa da empresa. Então, é uma justa causa, uma falta grave por culpa da empresa. Que aqui pode ser atraso de salário, pode ser agressão física, pode ser, como eu falei agora, o assédio moral. Tem vários motivos, tá? Para justa causa por culpa da empresa. Mas também existe a justa causa por culpa do empregado, né? E aí a gente vai chamar de demissão motivada, né? Então tem um motivo, tá, para essa demissão. O trabalhador que comete uma falta grave, por exemplo, acontece, infelizmente, atestado falso, falta muito ao trabalho, alguma briga grave dentro do local de trabalho, tá? Furto dentro da empresa. Tudo isso vai ensejar uma dispensa por justa causa, tá? Essa justa causa tem que ser aplicada, é uma penalidade que a empresa aplica, o trabalhador vai receber uma rescisão menor, né? Ele não recebe o aviso prévio, ele não saca o fundo de garantia, ele não tem a multa do fundo de garantia, então é uma rescisão muito menor, fora a honra dele dentro da empresa ali que fica prejudicada, tá? E a sem justa causa é a demissão imotivada, né? A empresa não precisa motivar, simplesmente quer mandar embora e o trabalhador vai ter todos os direitos dele, aviso prévio, vai sacar o fundo, seguro-desemprego, todos os direitos trabalhistas das verbas rescisórias. E, Jéssica, a gente falou dos processos trabalhistas, né? Dos mais comuns. E
como a legislação trabalhista, né, brasileira, ela lida com essa questão de trabalho remoto. Tá. O trabalho remoto, a CLT fala de teletrabalho, né? Que é o trabalho realizado à distância, em casa, né? Não é o trabalho presencial na empresa, tá? Também a gente chama de home office. O teletrabalho, pela legislação brasileira, ela veio também regulamentada em 2017, então não faz tanto tempo assim, veio com a reforma trabalhista e se difundiu muito mais na pandemia, né? Que precisamos realizar isso e a gente viu como é possível, né? Fazer o teletrabalho, fazer o home office. A legislação prevê os mesmos direitos, tá? Para o trabalhador presencial, quanto que está em teletrabalho, em home office, tá? Dois pontos importantes que a gente tem que saber é que quem trabalha em home office, quem faz teletrabalho, não tem controle de jornada, tá? Porque é muito difícil para a empresa controlar o horário que tu está fazendo em casa. Então, esse trabalhador, ele não vai ter direito a adicional noturno, hora extra, tá? Porém, já existe entendimento dos tribunais trabalhistas, tá? Que se a empresa conseguir fazer um controle dessa jornada, tá? Sei lá, por algum programa do computador, ele faz um controle ali pelo WhatsApp, existe um controle, um ponto online, não sei, tá? Se a empresa conseguir fazer o controle dessa jornada, aí o trabalhador vai ter direito às horas extras, tá? Então, é claro, geralmente é comprovado judicialmente, ó, a empresa controlava o meu horário, mesmo eu trabalhando em casa, então, e eu trabalhava muito. Então, eu quero as minhas horas extras, tá? Mas, pela lei, em regra, esse trabalhador não tem direito. Outra coisa também que a gente tem que saber é sobre os materiais, os equipamentos. Por exemplo... Eu ia te perguntar, isso é importante, porque a pessoa não tem a locomoção, a pessoa usa a luz em casa, o seu próprio computador. Internet, isso... Os equipamentos, seja a internet, a energia elétrica, computador, cadeira, mesa, isso tudo a lei não prevê quem vai custear. O que é bom, isso é até uma orientação importante para empresas, tá? Que têm funcionários em teletrabalho. Tem que ter um contrato, no contrato trabalhista, no contrato de teletrabalho, tem que existir ali quem vai custear. Se é o empregado, isso pode ser plenamente, ou se é a empresa que vai custear, tá? Por quê? Se não existe essa previsão, tá? E o trabalhador acaba custeando, usando o seu notebook, usando a sua internet, sem ter nenhum custeio, e não tem previsão de quem vai pagar isso, pode ser que depois ele consiga entrar na Justiça do Trabalho, uma ação trabalhista, e aí eu já vi ações nesse sentido, buscando, por exemplo, o aluguel do notebook, tá? Buscando o ressarcimento da cadeira, das coisas que ele teve que comprar para trabalhar em casa. Então é importante que tenha, né? O justo é que a empresa arque com isso. Mas pode haver sim uma previsão que, você vai ganhar tanto, mas você vai arcar com o seu computador, a sua mesa, o seu local de trabalho em casa, no seu home office. Isso pode acontecer, mas tem que ter essa previsão. E a gente está chegando quase ao fim do programa. Eu gostaria que tu falasse também dos direitos básicos do trabalhador, né? Da carteira assinada, das férias, da jornada de trabalho, né? Certo. A gente vai ter pela Constituição Federal, né? E aí também depois dentro da CLT, uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, 8 horas diárias. A gente tem algumas exceções, né? E também com a reforma trabalhista, a gente pode também, por exemplo, fazer uma jornada diferente e implementar um banco de horas, que esse trabalhador não recebe hora extra, mas compensa essa jornada, tá? As férias, tivemos algumas alterações também com a reforma trabalhista. As férias do trabalhador, né? Trabalha um ano, tem 30 dias de férias, isso aí ok. E o que alterou é que ele pode fracionar em 3 vezes, né? 3 períodos essas férias, com um mínimo de 14 dias num período, 14 dias corridos, e o restante pelo menos 5 dias em cada um, tá? Corridos, ele pode vender também um terço dessas férias, né? Direitos também de quem tem carteira assinada, logicamente, é o fundo de garantia, né? 8% ao mês que a empresa tem que depositar. Lembrando que esse fundo de garantia ele não é descontado do salário, é um valor a mais para o trabalhador, realmente é um fundo de garantia, né? Que por diversos momentos da vida, seja para comprar a moradia, quando ele se aposentar, caso ele fique doente em algumas situações. Agora tivemos o saque calamidade, né? Que muitas pessoas sacaram o fundo de garantia depositado para conseguir reerguer, né, as suas vidas no Rio Grande do Sul depois das enchentes. Tivemos muitos clientes também que foram verificar, fazer o saque calamidade e o dinheiro não estava depositado do fundo. Então, isso também é um motivo de rescisão indireta, tá? Então, vários atos dentro do contrato de trabalho vão implicar, né, algumas consequências, seja para a empresa, seja para o empregado. Quero agradecer a tua presença hoje aqui, Jéssica. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Bruna. Muito obrigada. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram,
é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. E é importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.